Caríssimo Clemente, candidato ao diaconato permanente, que muito nos alegra a sua vocação em nossa paróquia. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, hoje, mais do que fazer uma homilia, com um coração cheio de Deus, gostaria eu de fazer uma catequese, um pouco apurada, com palavras menos teológicas, mas um pouco populares, para que vocês possam entender o mistério grandiosíssimo que na noite de hoje a Igreja Católica em todo o mundo celebra. Eu pediria que buscassem fazer bem um esforço e que não divagassem o pensamento para compreenderem o que hoje nós estamos celebrando. Vejam bem, hoje nós, enquanto igreja, celebramos 3 aspectos da doutrina católica e que nos fazem de verdade sermos católicos. Primeiro, a instituição da Eucaristia. Depois, a instituição do santo sacerdócio. E por fim, o grandiosíssimo mandamento da caridade, do amor. Primeiro, o mistério que nós hoje celebramos é o grande dom de Deus para a humanidade. A Eucaristia que nós celebramos a Eucaristia na obediência às palavras de Jesus: fazei isto em minha memória. Todas as vezes em que a Igreja Católica, e pasmem vocês, só ela, celebra a Eucaristia, ela está cumprindo de um modo ordinário as palavras de nosso Senhor. Só nós, católicos, celebramos a Eucaristia. Só nós, católicos, guardamos esse tesouro precioso. É por isso que quando nós entramos na igreja, o sacrário, ocupando o centro, salta aos nossos olhos. Por quê? Porque aqui verdadeiramente está Deus. E ao celebrarmos a Eucaristia, nós celebramos esse grande mistério de amor, que nós não temos dignidade, nem eu, nem vocês, porque somos pecadores. E quando nosso Senhor nos manda celebrar a Eucaristia, é porque Ele sabe que a nossa fé é alimentada e tem por fonte a Eucaristia. E sem a Eucaristia nós não podemos viver, porque é ela quem nos alimenta, é ela quem nos transporta da terra ao céu e nos coloca aqui no tempo diante de Deus. A Eucaristia é um dom que Deus nos deu. E nós devemos zelar, e nós devemos guardar, e nós devemos buscar compreender esse mistério eucarístico do pão que não é mais pão, do corpo de Deus que agora se faz presente em nosso meio, do vinho que não é mais vinho,
do sangue de Cristo que agora se faz presente em nosso meio. O mesmo corpo que há 2000 anos atrás pendeu na cruz. O mesmo sangue que há 2000 anos atrás verteu da cruz. A Eucaristia que nos alimenta. O sangue que nos lava. Eis o grande mistério de amor. E por que nós celebramos a Eucaristia? Porque nosso Senhor mandou. E nós, ao celebrarmos a Eucaristia, nós tomamos parte na grande herança cristã deixada por Deus até que Ele venha. É por isso que nós temos que zelar da Eucaristia, porque ela não pertence aos ministros, nem ao Papa, nem ao bispo, nem aos padres, nem aos diáconos, e muito menos pertence a vocês. A Eucaristia pertence a Deus, e é por isso que nós devemos tratar a Eucaristia com todo decoro, com todo zelo, com todo amor. Por quê? Porque a Eucaristia toca aquilo que de mais sagrado existe na fé católica, que é a presença de Deus. A Igreja Católica Apostólica Romana, esse templo aqui, e os outros 26 templos que nós temos na nossa paróquia, estão cheios de Deus. Pode ser que você esteja vazio dele, mas o templo está cheio de Deus. Porque a Eucaristia, a presença de Deus independe da sua fé. Ele está presente e nos alimenta. Ele está presente e nós devemos comungá-lo. Ele está presente e nós devemos adorá-lo. E por que somos católicos? Porque temos a Eucaristia. Se a Eucaristia nós não tivéssemos, católicos nós não seríamos. É a Eucaristia quem faz a Igreja Católica. Alimenta a Igreja, forma a Igreja e emana da Eucaristia a força da Igreja. É por isso que na hora da missa, a Igreja não permite que aconteça nada, nenhum movimento católico. Não pode a gente estar aqui celebrando e um grupo ali se reunindo. Não pode a gente estar aqui celebrando e um grupo ali fazendo reunião. Não. Na hora da Eucaristia, tudo para celebrar, para vivenciar o mandato de Jesus. Fazer isto em minha memória. Muitos não conseguem compreender e muitas vezes querem colocar a reza de um terço, que é católico também, no mesmo nível da Eucaristia, ou a reza de uma novena. Não, pelo amor de Deus. A nossa fé, ela é eucarística. É a Eucaristia quem edifica a Igreja Católica. E sem a Eucaristia nós não podemos viver. Só que aqui nós temos que ter a humildade de pedir a Deus o discernimento necessário para entender esse mistério insondável da graça de Deus que Ele colocou em nossas mãos. Somos nós quem celebramos, a comunidade reunida, a comunidade dos batizados, que de verdade formam a Igreja de Cristo, a Assembleia dos Eleitos. Foi Ele quem colocou em nossas mãos a sua preciosa presença. E existe uma grandiosa mística na celebração da Eucaristia. É por isso que nós devemos
escutar as palavras de Jesus. É por isso que nós devemos explicar, estudar e entender as palavras da igreja na sua santa homilia. É por isso que nós devemos colocar o joelho no chão para adorar nosso Senhor. Ele está presente. E é daqui a responsabilidade que nós temos que ter com o que nós celebramos. A Eucaristia não é um direito que nós temos, é um dom de Deus. A Eucaristia não nos pertence, por isso que a gente não pode celebrar do nosso modo, mas tem que ser do modo da igreja. E a Santa Mãe Igreja vai codificar a Eucaristia, a forma de celebrar, de um modo muito digno, e nós temos que buscar cumprir naquele livro ali, chamado Missal Romano. Lá está todas as regras, lá está toda a forma que nós devemos celebrar. Eu não posso celebrar do meu jeito, vocês já sabem disso, nem vocês também. Só que uma coisa eu confesso a vocês, com o coração de pastor, já pastoreio vocês aqui nessa paróquia há 13 anos e quase 2 meses. Mas muitos ainda precisam crescer na fé eucarística. Precisam ainda crescer na fé eucarística e tomar parte naquilo que nós celebramos. Deveria ser um orgulho para você quando o coordenador da liturgia diz assim: meu irmão, entre com essa âmbula na igreja. Você vai trazer ao altar a espécie do pão que vai ser transformado no corpo do teu Senhor. Você deveria se sentir um privilegiado. O que é o privilegiado? É aquele privilégios, ou seja, é aquele que é detentor de uma lei privada. Privilégios, ou seja, é aquele ou aqueles que em meio à assembleia toda reunida vão levar aquilo que vai se transformar no corpo de nosso Senhor. Mas tem gente que ainda tem vergonha, tem preguiça. Tenha não. Deveria você compreender aquilo ali, aquele momento, como um momento grandioso. Me escolheu, vou eu levar. Quando a igreja chama para que você possa proclamar na Santa Missa a palavra de Deus, deveria você de verdade olhar para si e dizer assim: muito obrigado, Senhor, porque vou ser eu a tua boca para te anunciar para tantos irmãos. E compreender que nosso Senhor Jesus Cristo também fez isso, de subir ao púlpito, ao ambão e proclamar a palavra de Deus. Mas tem gente que tem vergonha de proclamar a palavra de Deus. Deveria ser para você de verdade uma grande alegria. Não é qualquer palavra, não é qualquer leitura. E se possível fosse, quem fosse proclamar, não devia engolir nenhuma vírgula. De tão sagrada que é a palavra de Deus proclamada aqui em meio à assembleia reunida. E assim o ato de cantar, e assim o ato de servir ao altar, porque não é um serviço a Deus, não é um serviço ao Padre, é um serviço a Deus. Vocês, pais, deveria surgir um orgulho santo no coração de ver o filho, a filha servindo
a Deus no altar. Que deveriam ser vocês até procurarem colocar o filho no altar, ter prazer de catequizar, de levar. Para quê? Para que a criança cresça em estatura e graça diante de Deus, servindo a Eucaristia. Eu lembro de uma vez, logo quando eu cheguei aqui na paróquia, que uma mãe disse assim: eu não vou deixar meu filho ser coroinha não, para não servir o padre. E aí me falaram isso, e eu rezava por ela e dizia: meu Deus, convertei o coração dessa sem fé, porque não é o padre que está servindo a Cristo, presente na Eucaristia. Esse é o mistério da nossa fé. E sem a Eucaristia, nós não somos igreja. Nenhuma igreja protestante tem a presença de Deus sacramental, física, divina, espiritual, Cristo ressuscitado em nosso meio como nós temos. Essa é a nossa fé. E não é uma invenção da igreja. Não é. Tem uma curiosidade, coloquem lá na internet, vão pesquisar os fundadores das igrejas. E vejam desde quando essa igreja está de pé. E vejam desde quando essa igreja celebra a Eucaristia. É por isso esse amor que nós temos. E muitas vezes parece ilógico o que nós fazemos. Colocar toda a nossa fé, toda a nossa esperança, toda a nossa expectativa em um pedaço de pão, agora eucaristizado, espirituado, onde Deus se faz totalmente ali presente e se imola como se imolou uma vez no Calvário para a nossa salvação. Eis o mistério grande da nossa fé. É por isso que o sacerdote diz Mysterium Fidei. Por quê? Porque não existe um mistério maior na fé católica do que o mistério que aqui nós celebramos. E esse mistério, para ele acontecer, é preciso que existam os sacerdotes, que é o segundo ponto da pregação de hoje. Sem sacerdócio válido não existe Eucaristia. Vocês lembram? Eu cheguei aqui leigo, aqui fui ordenado diácono, aqui fui ordenado padre, quando a igreja quis. Não era um direito meu, era a igreja quem chamou. Vocês têm um filho aqui desta paróquia que já é padre, Padre Marcelo. Já tem mais 2 que estão no meio do caminho. É a igreja quem chama, que vai suscitando esses homens. Quebradiços somos nós, é verdade. Somos cheios de defeitos, temos as nossas limitações, mas damos a vocês uma coisa que ninguém pode dar a não ser o Padre, que é Deus. E essa é a fé católica. O ministro sagrado, o bispo, os padres dão ao povo de Deus aquilo que só eles podem dar, que é Deus mesmo. Qual é o meu objetivo aqui nesta cidade? É dar Deus a vocês, e unicamente Deus a vocês, pela palavra, pelo testemunho de vida, pela celebração da Eucaristia, pela celebração dos outros sacramentos todos, na correção fraterna, no anúncio do Evangelho. É dar Deus a vocês. E aqui é a mística do sacerdócio, que não existe em nenhuma outra denominação cristã, sacerdócio válido que nos vem desde os apóstolos. Por quê? Porque Deus assim quis. É por isso que no dia de hoje, a igreja volta a atenção também para a figura dos ministros ordenados, que agem na pessoa de Cristo, e que representam Cristo, e que de verdade assumem a vida de Cristo. Lembrem que na oração aqui
após o ofertório, o sacerdote, ele diz assim: orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai. O sacrifício do Padre, que é carregar na sua vida as dores da paixão de Jesus Cristo, no santo celibato, na renúncia de uma família, na renúncia dos filhos, na renúncia de uma vida cômoda, na aceitação das incompreensões, das calúnias, porque o mundo é incapaz de enxergar e entender a Eucaristia, como o mundo é incapaz de enxergar e compreender o sacerdócio. Mistério grandiosíssimo de Deus nosso Senhor. Nem nós compreendemos. A gente vai vivendo e todos os dias a gente vai continuando a compreensão. E cada vez mais a gente vai compreendendo aquilo que somos por benevolência de Deus, porque não tínhamos mérito nenhum. E vejam que só o sacerdote é capaz de dar Deus. Só o sacerdote é capaz de perdoar os nossos pecados em nome de Deus. Só o sacerdote é capaz de fazer surgir os filhos de Deus. Só os consagrados, só e unicamente eles. Então, é importante que vocês compreendam que é uma missão do povo de Deus rezar pelos sacerdotes, para que nós sejamos fiéis e possamos ser luz, não só e unicamente como poesia, mas ser luz para guiar vocês. E é por isso que nós, padres, somos tão perseguidos, muitas vezes humilhados por tantas coisas que a gente vê, porque o mundo nos odeia. O mundo odeia o sacerdócio. Por quê? Porque o demônio sabe que se destruir o sacerdócio, se destrói o povo de Deus. Porque é o Padre que perdoa os pecados em nome de Deus. Porque é o Padre que perdoa os pecados dos enfermos. Porque é o Padre que implora a Deus o perdão dos pecados e concede esse perdão. Porque é o sacerdote que faz os filhos serem gerados para Deus. Porque é o sacerdote que abençoa as vossas famílias, as vossas casas. Porque é o sacerdote que, iluminado por Deus, aconselha vocês. E é por isso que hoje em dia o inimigo odeia tanto o sacerdócio. E muitas vezes tenta destruir. Vocês devem lembrar que nosso Senhor olhou para Pedro e disse assim: Pedro, eu rezei por ti, porque o inimigo deseja te triturar. Ou seja, deseja te destruir, porque tu me és fiel. Porque tu és meu. E vejam que muitas vezes buscam banalizar, avacalhar, querer transformar o sacerdote em um homem comum, para que se percam em meio à multidão, e deixem de ser sinal, e deixem de ser seta para indicar Deus, para indicar o caminho do céu. Porque o sacerdote deve ser, em meio à sua fragilidade, aquele homem que indica para vocês o caminho do céu. Deve ser ele, essa liturgia ambulante, que quando passa na rua, o povo diz: olha o padre. Eu acho tão engraçado quando eu saio com um aqui e ali, quando a gente passa no lugar e diz assim: olha padre, acabei de ler na boca ali daquele, falou: olha o padre. Por quê? Porque o povo conhece.
Mas se o padre não se identifica, mas se o padre não ocupa o seu lugar, ele se perde. E é tão triste quando a gente vê um padre desencontrado. É tão triste quando a gente vê um padre que perdeu o elan. É tão triste quando a gente vê um padre que perdeu o norte da vida porque deixou de rezar, porque deixou de cuidar do povo que Deus confiou, porque perdeu a sua identidade, porque não vive em comunhão santa com o seu bispo, porque infelizmente não compreendeu a doutrina católica, e aí vai se perdendo em meio a tantas nuances da vida. É por isso que vocês têm a obrigação de rezar por nós. Rezar por nós, padres, é uma caridade espiritual que vocês fazem. Para quê? Para que o Senhor, o bom Deus, continue conduzindo a igreja. Para que o bom Deus continue nos indicando o caminho do céu. E a igreja é católica e tem a Eucaristia, não é porque ela quer. Tem os padres, não é porque ela quer, mas porque nosso Senhor deixou. A Eucaristia não é invenção de um homem. O sacerdócio não é o querer de um homem. A Eucaristia foi deixada por Deus. Ele quem quis. O sacerdócio foi deixado por Deus, Ele quem quis. A Eucaristia e o sacerdócio são dois dons benevolentes da misericórdia de Deus. Sem padre não existe Eucaristia, e sem Eucaristia não existe padre. Se vocês me perguntassem assim, padre, qual é a primeira e a grandiosíssima missão do sacerdote? Eu diria para vocês, sem titubear, dizia, é celebrar a missa. Por quê? Porque quando eu celebro a missa, eu dou Deus a vocês. E aqui está a razão pela qual Deus deixou esses homens, volta a dizer, quebradiços, mas com o desejo ardente de levar o povo de Deus até Deus, e com a obrigação de levar Deus para o povo. Não pensem vocês que ser padre é fácil, não é. Mas também digo a vocês, ser padre é uma das grandes maravilhas que Deus, olhando a pequenez de um homem, escolhe aqueles que Ele quis. Eu quero esse. Por quê? Não sabemos. Mas Deus, nosso Senhor, sabe. Eucaristia, sacerdócio. Mas tem outro aspecto da celebração eucarística de hoje, que é aquilo que identifica o cristianismo em meio às grandes religiões monoteístas do mundo. O judaísmo, que veio antes da gente, o islamismo, que veio 600 anos depois da gente, que é o mandamento do amor. Não existe religião que pregue tanto amor, senão o cristianismo, a Igreja Católica. Faz parte do ser católico propagar o amor, não o amor desvairado, desregrado, sinônimo de coisas indecentes, não. Mas o amor como sinônimo de Deus. É o próprio João que vai dizer, Deus caritas est, ou seja, Deus é amor. E todo aquele que propaga e permanece no amor, propaga a Deus e permanece em Deus. Já diz o grande São João Maria Vianney. É impossível ser cristão, comungar a Eucaristia, receber o perdão de Deus e não amar. É impossível estar dentro da igreja com o coração
azedo, amargurado. E nós encontramos pessoas assim, com o coração amargurado, com o coração travado, com o coração azedo. O cristão tem que entender que pela força do Espírito Santo de Deus, nós somos chamados a amar. E vejam que essa mística é tão grande dentro da igreja, que sem amor não existe cristianismo. Essa mística dentro da igreja, ela é tão grande, que foi por amor que Deus morreu. Mas não morreu pelas pessoas de 12 mil anos atrás. Morreu por mim, morreu por vocês. Nós somos frutos do amor de Deus. Nessa cruz aqui velada, que representa muito bem o amor de Deus. É impossível ser cristão e não amar. Amar em todas as suas nuances. O cristão, o homem, que deve aprender a amar a Deus e responder com amor ao amor de Deus. Aquele que é solteiro, consagrar a sua solteirice a Deus enquanto não descobre a vocação, por amor a Deus. Aquele que é casado, que se deu em casamento, amar o seu cônjuge por amor a Deus. Você escolheu. Por que agora desistir da escolha que você fez? Você é chamado a amar. Amar alguém que não é perfeito, como você também não é perfeito. Amar dentro de casa a sua esposa, o seu esposo, por amor a Deus. Enquanto o filho é chamado a amar os pais, enquanto o irmão é chamado a amar o irmão, enquanto o colega de trabalho é chamado a amar aquele ali que muitas vezes não é digno do seu amor, porque só faz maldade, quem sabe tem a língua grande, é uma pessoa ruim, pode ser. Mas você não pode se comportar como ele, como ela. Você tem que entender que por você ser cristão, por comungar a Eucaristia, por ter sido batizado, você é chamado a amar. Ame. E se vocês me perguntassem assim, padre, qual é a medida do amor? Eu dizia para vocês, é amar sem medidas. Vamos, pois, meus queridos irmãos e minhas irmãs, compreender essa mística grandiosa da Igreja de Jesus Cristo, Igreja dele, para a nossa salvação. Vamos compreender a Santa Eucaristia e pedir a Deus. Vamos buscar compreender o sacerdócio e pedir a Deus que mande mais jovens, mais meninos, para serem sacerdotes, para serem padre. Olha, por esses dias eu escutei uma coisa tão engraçada, não é? Porque quando eu vejo o mínimo sinal de vocação numa pessoa, eu chamo. Basta ver um mínimo sinal de vocação, eu chamo para ir para o seminário. E aí por esses dias, uma pessoa me dizia assim, padre, na cabeça do senhor todo mundo devia ser padre. Eu digo, porque eu sou feliz como padre, e quando a gente é feliz, a gente quer que o outro seja feliz também. Sim. Temos que rezar pedindo a Deus que suscite mais vocações. Graças a Deus a nossa paróquia é muito fecunda. Mas precisamos de mais. Ainda temos na nossa diocese rincões vazios. Olha eu hoje, 2 missas, 25 comunidades sem missa. Olha amanhã, vou fazer 3 celebrações, vão ficar 24 comunidades sem o padre. Vejam, precisamos de mais. Pedir a Deus que suscite mais homens para conduzir a igreja que pertence a Ele. Meus queridos irmãos e minhas irmãs,
Vamos pedir ao Senhor, o bom Deus, que nos ajude a todos a compreendermos todos os dias a vontade de Deus, a caminharmos em comunhão com o nosso bispo diocesano, Dom Roberto José, a caminharmos em comunhão com o Santo Padre e o Papa, todos eles conduzidos pelo Espírito Santo, para que nós possamos um dia chegar aos céus. Comunguem a Eucaristia, tenham amor pela Eucaristia, busquem comungar a Eucaristia todos os domingos. Quem já faz isso todos os domingos está ótimo. Cresça mais um pouquinho na amizade com Deus, escolha mais um horário, ou sábado, ou a quinta-feira. Comungar uma vez só, comunga mais, é Deus que vai te preencher, que vai te completar, que vai te santificar, que vai te fazer permanecer de pé em meio a tantas dores, preocupações, dificuldades, incompreensões, calúnias e tantas coisas que o mundo nos impõe. Que o Senhor, o bom Deus, nos ajude, que o Senhor, o bom Deus, nos abençoe. Agora, nós teremos o rito do lava-pés, que é nosso Senhor Jesus Cristo ali, mostrando aos discípulos que Ele veio para servir, como nós padres viemos para servir, naquilo que é próprio da nossa condição. Servir ao outro sendo padre. Um bom serviço o padre faz quando ele é padre, quando ele é sinal de Deus, e não pode de modo algum ocupar outro espaço na comunidade, mas ele é chamado ali a ser padre. Quando instrui, está servindo como padre. Quando celebra os sacramentos, está servindo como padre. Quando puxa a orelha de um ou de outro, está servindo como padre. Tudo em vista da nossa salvação. Então, todo o ministério dentro da igreja é serviço e tem por objetivo nos salvar a todos e nos levar aos céus. Então vamos acompanhar agora o rito do lava-pés, pedindo ao Senhor, o bom Deus, que nos faça cada vez mais servidores do seu Evangelho e da sua Santa Igreja. Cantemos.